Fala galera, aula de matemática, conceitos essenciais. E na aula de hoje nós falaremos sobre razões e proporções, um assunto extremamente importante que vai embasar o seu entendimento daqui para frente. Beleza? Professor Bortoli, acompanha aqui comigo. Nós temos então a definição de razão. O que é razão? O que você entende por razão? Razão, galera, a gente pode definir como sendo uma divisão entre dois números. Vamos ler a definição aqui comigo. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre os números A e B o quociente encontrado na divisão do número A pelo número B. Apareceu no problema a palavra razão, você vai dividir os números em questão. E aí a gente pode ler a razão como sendo A está para B. A faz parte do numerador da fração e B do denominador da fração. Vamos ver um exemplo onde a gente vai aplicar esse conceito de razão. Olha esse problema. A razão entre a idade de Pedro e seu pai é igual a 2 nonos. Se a soma das idades é igual a 55 anos, então calcule a idade de Pedro. Meninos, apareceu no enunciado a palavra razão, a razão entre a idade de Pedro e seu pai. Atribua então duas incógnitas, uma referente à idade do Pedro e a outra referente à idade de seu pai. E divida essas duas incógnitas. Eu chamei aí a idade de Pedro de A e a idade do pai do Pedro de B. Ao dividir A por B, a gente obtém a razão 2 nonos. Uma coisa importante, quando nós temos uma igualdade de frações, nós podemos afirmar que o número de cima ele é proporcional ao número de cima, ele é múltiplo do número de cima. Então ali, o A ele é múltiplo de 2 e o B ele é múltiplo de 9. Podemos escrever, então, o A como sendo 2 vezes K e o B como sendo 9 vezes o K, onde o K é a constante que caracteriza essa proporcionalidade entre o A e o 2, ou o B e o 9. Aí ele fala mais uma informação importante, que a soma das idades é igual a 55 anos. Então eu posso escrever, olha só, A mais B é igual a 55. E aí substitua, no lugar do A você vai colocar o 2K, e no lugar do B, você vai colocar o 9K. Substituindo, a gente tem 2K mais 9K é igual a 55. 11K é igual a 55. Que número vezes 11 dá 55? Não é o 5? Então a gente achou o valor do K. O K é 5. Uma vez que você encontrou o valor do K, basta substituir o K naquelas duas expressões anteriores. Então olha só, meninos. Quanto é o A? Qual é o valor do A? O A é o dobro, do 5. Substituiu lá o K valendo 5, então é 2 vezes o 5, é 10. E qual vai ser o valor do B? O B é 9 vezes o 5, que é igual a 45. O enunciado está perguntando qual a idade de Pedro. Vai lá e marca então, a idade de Pedro é igual a 10 anos. Alternativa C. Essa é a ideia, então, de razão, tá? Razão, divisão, quociente entre dois termos. O segundo assunto a ser abordado na aula de hoje é o conceito de proporção. Vamos definir proporção, acompanha comigo aqui, ó. Uma proporção direta, ou simplesmente uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Nós acabamos de falar sobre razão. Razão não é divisão? Então nós podemos afirmar que uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações. E como é que nós lemos essa proporção?
A está para B, assim como C está para D. A partir do momento que você montou a proporção, você multiplica em cruz e encontra uma das quatro incógnitas que aí se encontra. Para nós entendermos melhor o conceito de proporção, vamos fazer um exercício. Então vem comigo aqui, ó. Um feirante, ele vende uma dúzia de laranjas por R$1,50. Então, uma dúzia, 12 laranjas, custa R$1,50. Se o cliente comprar 20 laranjas, quanto ele irá pagar? Eu vou resolver esse problema por proporções, uma vez que a quantidade de laranjas a ser obtida é proporcional ao preço a ser pago. Como é que eu posso fazer isso? Então vamos montar duas frações, duas razões e igualá-las. As frações a serem montadas é 12 laranjas está para R$1,50, porque 12 laranjas custam R$1,50, assim como, coloca o sinal de igual, 20 laranjas está para X, que é o preço que eu quero saber, é o preço que eu quero encontrar. Uma vez que você montou essa igualdade, basta resolvê-la. E como é que eu resolvo uma igualdade de frações? Multiplicando em cruzes, né? Vai lá e multiplica em cruz. Vai ficar 12x é igual a 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5 dá 30, eu já coloquei o 30 ali direto. E aí o 12 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 30 dividido por 12 vai dar 2,50. R$2,50. Galera, vimos dois conceitos importantes, razões e proporções. Tá? Se complementam, nós usamos as razões para calcular as proporções. Então, vamos aplicar esse conceito agora nos exercícios. Ora fração, ora proporção, e a gente no exercício vai avaliar de que maneira que a gente deve proceder para poder resolver esses problemas. Então vamos lá, vamos pegar um exercício aqui para nós resolvermos. Exercício bem interessante, interpretativo. O primeiro passo antes de fazer um problema é a leitura minuciosa do mesmo, né? Então vamos lá, um médico, ele prescreveu 30 unidades de insulina em 300 ml de soro fisiológico para serem administrados a um paciente em um período de 2 horas. Se o aparelho usado para administrar a insulina está calibrado para liberar 20 gotas a cada ml, ou seja, em 1 ml nós temos 20 gotas. Ele pergunta, quantas gotas o paciente receberá a cada minuto? Galera, a princípio, parece que o problema é bem complexo. Se você teve dificuldade de entender, faz uma nova leitura. Vamos interpretar esse problema juntos. Eu tenho que aplicar 300 ml de soro fisiológico a um paciente ao longo de 2 horas. E nós sabemos que esse aparelho que administra essa insulina tem essa capacidade de converter aí gotas em ml, né? Ou seja, 1 ml de gota, 1 ml de soro corresponde a 20 gotas. Então eu quero saber quantas gotas nós teremos em 300 ml. Basta fazer uma proporção. Como é que ficaria a proporção então? 20 gotas em 1 ml. Por quê? Porque 1 ml corresponde a 20 gotas. Eu tenho X gotas em 300 ml. É uma igualdade de frações. Para nós resolvermos essa igualdade de frações, basta multiplicar em cruz. Vai lá e multiplica em cruz. 1 vezes X é igual a 20 vezes 300. Então o X é igual a 6.000 gotas. 300 ml de soro fisiológico corresponde a 6.000 gotas. E o que ele está perguntando para a gente? Vai lá no problema de novo. Lê o finalzinho do problema. Quantas gotas o paciente receberá a cada minuto? Essas 6.000 gotas
elas devem ser administradas em 2 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o total de gotas pelo tempo, mas o tempo tem que estar em minutos, porque ele está perguntando gotas por minuto. Então vamos chamar essa incógnita de Y e vamos dividir 6.000 gotas em 120 minutos. Ô Bortoli, da onde surgiu os 120 minutos? Surgiu quando eu transformei 2 horas em minutos. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120. E ao efetuar essa divisão, nós encontramos 50 gotas a cada minuto. 50 gotas por minuto, o que nos leva à alternativa B. Para nós entendermos legal esse lance de razões, proporções, vamos trabalhar, vamos fazer problemas. Quanto mais exercícios nós fizermos, melhor. Então concentra aí, vamos fazer mais um, ó. Próximo exercício. Em uma sala de aula, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3/4. Então, se eu dividir o número de homens pelo número de mulheres, eu vou obter uma razão que corresponderá a 3/4. Seja N o número total de pessoas nessa sala, homens mais mulheres. Ele pergunta um possível valor para N é. Pô, eu só tenho uma fração e ele está perguntando um possível valor. Como é que eu vou resolver esse exercício? Bom, primeiramente, vamos montar a nossa razão. Qual é a razão? O número de homens dividido pelo número de mulheres será igual a 3/4. Vamos interpretar isso? O que significa falar que a divisão de homens por mulher é igual a 3/4? Significa dizer que a quantidade de homens é um múltiplo de 3 e a quantidade de mulheres é um múltiplo de 4. Como é que nós escrevemos então? H é igual a 3 vezes o K, ou seja, ele é múltiplo de 3, o número de homens, e M, que é o número de mulheres, é igual a 4 vezes K, é um múltiplo de 4. Beleza, qual é a ideia de fazer isso? É trocar para uma incógnita só. Qual é essa incógnita? O valor de K. Como ele está falando para nós encontrarmos um possível valor que corresponde ao total de pessoas nessa sala, então eu vou somar o número de homens com o número de mulheres. Vamos lá, escreve aqui, ó. O número de homens mais o número de mulheres é igual a 3K mais 4K. Que é igual, fazendo essa conta, 7K. Galera, presta atenção, chegamos em 7K. O que significa isso? 7K significa que a soma do número de homens com o número de mulheres nessa sala é um múltiplo de 7. Múltiplo de 7 são os números que estão na tabuada do 7. 7, 14, 21, 28. Bom, vamos ver as alternativas. Dentre as alternativas, qual delas tem um múltiplo de 7? Ah, professor, é o 49. O 49, ele é o 7 vezes o 7. Né? Então, a alternativa certa é a alternativa D. Próximo exercício. A gente tem aí um modelo Enem, um exercício interpretativo. Então, vamos ler o problema juntos. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função dos seus tempos em anos, decidindo comprar a empresa que tem uma maior lucratividade. O quadro, ele apresenta o lucro em milhões de reais acumulados ao longo do tempo em anos de existência dessa empresa. A tabela está aí, galera. Vejamos então a tabela, vamos interpretar a tabela para que a gente possa fazer a escolha da melhor compra, né? Qual empresa esse empresário deve comprar? Então eu tenho na primeira coluna o nome da empresa, na coluna do meio eu tenho o lucro em milhões de reais, e na coluna do tempo ali,
a duração, a existência dessa empresa. O cara vai comprar a empresa que tem a maior lucratividade. Então eu devo efetuar um cálculo que permite dizer qual é o lucro fixo, porque de acordo com essa tabela, eu não consigo comparar um lucro de 24 milhões de reais em um período de tempo de 3 anos com um lucro, por exemplo, de 25 milhões de reais com um tempo de 2 anos e meio. Então vamos fixar, vamos calcular qual foi o lucro anual de cada empresa. O lucro médio anual de cada empresa. Para isso, basta dividir, basta efetuar uma razão entre o lucro e o tempo. Então, para a primeira empresa, vamos pegar ali, ó, a primeira empresa, nós temos 24, a empresa G, nós temos 24 dividido por 2, que deu 12 milhões de reais por ano. Aí a empresa F agora, 24 dividido por 3, deu 8 milhões por ano. A empresa H, 25 dividido por 2,5, vai dar 10 milhões por ano. A empresa M, 15 milhões dividido por 1,5, vai dar 10 milhões ao ano. E a empresa P, 9 dividido por 1,5, é igual a 6 milhões ao ano. Uma vez que nós fixamos, calculamos o lucro médio anual, aí fica fácil escolher. A empresa que eu devo escolher é aquela que apresenta o maior lucro. Dentre as alternativas aí, nós temos a alternativa representada pela letra G, que é a alternativa B. Galera, esse lance de razões, proporções, é um assunto que cai muito no Enem, né? Problemas interpretativos, uma leitura minuciosa a respeito do problema e aí aplicar o conhecimento, né? Proporções, razões e proporções aí nesse probleminha. Vamos ver mais um exemplo. Um problema extra aí que fala sobre esse conceito que nós estamos vendo. Então, durante uma manifestação, os participantes ocupavam uma avenida. Essa avenida ela tem a forma retangular, ela tem 18 metros de largura e 1,5 quilômetros de extensão. Considerando-se uma taxa de ocupação de 1,5 pessoa a cada metro quadrado, podemos estimar que o número de participantes nessa manifestação foi de aproximadamente... Então veja lá, ó, ele deu para nós as dimensões da rodovia, né, onde essa manifestação acontece, dessa avenida, e ele deu uma informação importante, que é a razão entre o número de pessoas por metro quadrado. Então a cada metro quadrado nós temos 1,5 pessoa. Para nós efetuarmos esse cálculo, é necessário inicialmente que nós tenhamos a área total dessa avenida. Essa avenida tem o formato retangular. Então vamos relembrar. Como é que eu calculo área de retângulo? Retângulo, base vezes altura. Uma vez que essa avenida é retangular e nós temos as informações a respeito da largura da avenida e do comprimento da avenida, basta multiplicar essas duas grandezas. O valor dessas duas grandezas corresponde a 18 metros e 1,5 quilômetros. Professor, não pode misturar unidade, né? Então vamos transformar os quilômetros em metros. 1,5 quilômetros corresponde a 1.500 metros. E aí, para o cálculo da área, basta multiplicar o 18 vezes o 1.500, totalizando aí 27 mil metros quadrados de área de avenida. E aí sim a gente vai efetuar a proporção. Como é que vai ficar a minha proporção? Nós sabemos que a cada metro quadrado cabe 1,5 pessoa. Então eu coloquei ali 1,5 pessoa por metro quadrado. 1,5 pessoa está para cada metro quadrado, assim como X pessoas, que é o total de pessoas nessa avenida, está para 27 mil metros quadrados. É uma igualdade de fração. Como é que resolve uma igualdade de fração? Multiplicando em cruz. Então vamos efetuar essa multiplicação e nós chegamos a 4.500 pessoas. O problema está pedindo para que a gente calcule aproximadamente. Qual é aproximadamente o número de pessoas? Alternativa C. Um problema bem interessante, um problema que fala aí sobre razões, proporções e um problema aí que serve para nós
entendermos melhor o assunto que estamos trabalhando. Mais um, galera. Olha só, probleminha da Unesp. Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo, ele reparte uma mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores de um concurso. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores recebeu R$ 720. Nesta semana, 24 pessoas venceram. Então nós tivemos um aumento no número de vencedores. Ele pergunta qual será o prêmio que cada uma dessas pessoas receberá. Então pensa comigo, ó, nós temos um valor fixo, que é o prêmio. Esse prêmio, ele simplesmente é repartido. Se nós temos uma quantidade de pessoas ganhando esse prêmio vai ser dividido. Se o número de pessoas aumentar, cada uma delas vai ganhar menos dinheiro. Né? Que nem na Mega Sena, por exemplo. É interessante que você ganhe sozinho, porque aí o dinheiro todo vai vir para você. Se mais uma pessoa ganhar, esse dinheiro vai ser repartido. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer, eu vou calcular o prêmio total, levando-se em conta os ganhadores do primeiro sorteio. Não foram 15 ganhadores? Cada ganhador não ganhou R$ 720? Então, se eu multiplicar 15 por 720, eu vou obter aí R$ 10.800. Esse é o prêmio total. Ele está perguntando assim, ó, se ao invés de 15 vencedores, 24 vencedores, né? A gente ter 24 vencedores, basta dividir esse prêmio total por 24. Então eu tenho aí 10.800 dividido por 24, totalizando R$ 450 por pessoa. O que nos leva à alternativa C. Galera, existem várias maneiras de resolver esse problema, tá? Ah, professor, eu pensei em fazer uma regra de 3. Posso? Se você perceber que essas grandezas são inversamente proporcionais, você vai usar aquele conceito, aquela aula que fala sobre regra de 3, e você pode resolvê-la usando, né, essa teoria, não tem problema nenhum. Bora fazer mais um probleminha, ó. Em uma padaria, 10 litros de uma mistura de café com leite em quantidades iguais é vendida no café da manhã. Então, primeira parte, ele já deu uma informação importante, são 10 litros de uma mistura de café com leite em quantidades iguais. Então, eu já vou anotar aqui, ó, eu tenho 5 litros de café, eu tenho 5 litros de leite, totalizando uma mistura de 10 litros de café com leite. Continuando o problema, ele fala assim, ó, ele quer obter um teor de 4/5 de café e 1/5 de leite. Em outras palavras, ele quer mais café na mistura do que leite. Ele quer 4 partes a cada 5 de café e 1 parte a cada 5 de leite. O que eu devo fazer? Eu devo acrescentar. Né? Ele está perguntando então, quantos litros e de qual líquido nós devemos acrescentar esses 10 litros para que a razão fique 4/5 de café e 1/5 de leite. Bom, a primeira resposta, né, é fácil você encontrar. Se eu quero ter uma fração de valor maior, que no caso é o café 4/5, então eu devo acrescentar mais café a essa mistura. Aí eu passo a ter mais café do que leite. Aí a pergunta é, quanto de café eu devo acrescentar a essa mistura? Então a gente vai fazer uma razão entre as quantidades. Então vamos escrever ali, ó. Eu vou escrever o total de café dividido pela mistura, pelo total da mistura, tem que ser igual a 4/5. Meninos, olha só, eu não mais tenho 10 litros de café com leite. Eu tenho 10 litros mais o que foi acrescentado. E o que foi acrescentado a essa mistura é uma quantidade de café. Eu vou chamar essa quantidade de café de X. E aí nós vamos substituir, então, naquela fração, o total de café pelo total de mistura café com leite. Então voltem aqui, ó. A gente tem o total de café
O total de café, antes de eu efetuar essa mistura, era 5 litros. Eu acrescentei mais X. Então eu passo a ter 5 mais X litros de café, que vai ser substituído no lugar do café. E o total de mistura era 10, mais o que eu acrescentei, que é X. Então a fração vai ficar assim, ó, 5 mais X, que é o total de café acrescentado à mistura, dividido por 10 mais X, que é o total de café que eu acrescentei à mistura. E essa razão, essa nova razão, ela passa a ser igual a 4/5. Se você entendeu até aqui, agora tá fácil. É só nós multiplicarmos em cruz para poder determinar aí o valor correspondente a x. Então, efetuando essa multiplicação em cruz, o 5 passa para lá multiplicando o 5 mais x e o 4 passa para lá multiplicando o 10 mais x. A gente vai ter ali duas distributivas para serem feitas, o 5 multiplica o 5 e o 5 multiplica o x. Do outro lado, o 4 multiplica o 10 e o 4 multiplica o x. Letras e números, então vamos isolar letra de um lado, número do outro. Lembrando que quando pula a igualdade, troca o sinal. O 4 passa para o lado esquerdo subtraindo o 5, vai dar x. E o 25 passa para o lado direito subtraindo o 40, vai dar 15. Portanto, o total de café que eu devo acrescentar a essa mistura é 15 litros. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado. Este é um assunto extremamente importante, então vale a pena a atenção de vocês. Valeu, tchau!